Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Baruch Hashem. Bendito seja o Santo de Israel. Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família. Ele fale também ao seu coração em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. Hoje, porção de número 26, porção Shemini. Shemini quer dizer oitavo. E por que essa porção tem esse nome, pessoal? Por que oitavo? Porque será no oitavo dia do mês de Aviv, o mês de Pessa, há exatos 7 dias antes da festa de Pessa, que vai estar acontecendo a inauguração do Mishkan. Então, essa porção vai relatar para nós como foi a inauguração do tabernáculo. E por que o Eterno exigiu que fosse assim, que o tabernáculo fosse inaugurado no dia 8, já que desde o dia 1º do mês de Nissan, o tabernáculo já está de pé. A gente vai tentar entender isso. Nada na Escritura é por acaso. Tudo tem uma explicação, tudo tem um ensino, desde que a gente olhe com bastante atenção, para a gente conseguir entender essas coisas. Essa porção, pessoal, ela vai falar sobre 3 assuntos que aparentemente não tem nada a ver, mas tem sim. Todos os assuntos dessa porção são assuntos conectados. Por exemplo, o capítulo 9 vai falar da inauguração do Mishkan. O capítulo 10 vai falar sobre a morte dos filhos de Aharão. O que tem a ver a morte dos filhos de Aharão com a inauguração do Mishkan? Tem tudo a ver, tá, pessoal? A gente vai entender isso, vamos entender o que aconteceu, o que esses meninos fizeram de tão grave para que eles viessem a morrer na presença de Adonai. E no capítulo 11, que é o último capítulo dessa porção, que ao todo são 3 capítulos, vai falar de kasherut, vai falar sobre alimentação. Este é o assunto principal do nosso estudo de hoje. Agora eu pergunto para vocês, pessoal, o que é kasherut, o que é alimentação kasher, tem a ver com a porção Shemini? Tem tudo a ver, tá, pessoal? Não é por acaso que o Eterno escolheu essa porção para falar sobre alimentação kasher. Essa porção ela vai falar muito sobre santidade. E a santidade ela começa exatamente pela alimentação. Esse, sem dúvida, pessoal, é o assunto principal do livro de Vaikra. As pessoas pensam que sacrifícios é o tema principal do livro de Vaikra, mas não. O tema principal desse livro é santidade. E santidade tem tudo a ver com alimentação. Por isso o Eterno vai falar da kasherut nessa porção. A gente vai, como sempre, fazer um resumo, principalmente do primeiro capítulo, capítulo 9, e também do capítulo 10. Antes, pessoal, da gente iniciar a leitura dessa porção, eu quero mostrar algo bem interessante para vocês. Primeiro é o número dessa porção. Percebe que ela é a porção de número 26. E quando a gente vê esse número, do que a gente lembra? A gente lembra do nome do Eterno, do nome do Criador, cujo valor numérico é também 26. Será que Shemini, será que oitavo tem alguma coisa a ver com o nome do Eterno, pessoal? Tem sim, porque Shemini quer dizer oitavo. E a raiz do nome do Eterno é exatamente 8. Se a gente somar 2 mais 6, vai dar 8, é a raiz do nome do Eterno. Por que será que o Eterno ele mandou que o tabernáculo fosse inaugurado no dia 8? A gente já percebeu, pessoal, que o tabernáculo está de pé desde o dia 1º. Então, se o tabernáculo vai ser inaugurado no dia 8, isso não é por acaso, tá? Isso não é aleatório. Existe uma razão para isso. O Eterno é muito detalhista, a gente precisa prestar muita atenção no que a Torá fala. Vocês se lembram que na porção Terumá, quando eu mostrei para vocês que Moshe subiu na montanha no dia 7 do mês 3. Foi num domingo. Eu mostrei isso para vocês no calendário que eu fiz. Isso quer dizer o que, pessoal? Que essa porção, ou seja, a inauguração do Mishkan, está acontecendo há exato 10 meses após o Eterno falar da Terumá para Moshe. E o número 10 é um número muito simbólico, A gente sabe que o número 10 sempre se refere às 10 palavras. Então se passou 10 meses desde que o Eterno falou da Terumá para Moshe até que o tabernáculo viesse a ser inaugurado.
Eu mostrei para vocês também, na última porção do livro de Shemot, que se gastou 5 meses para construir o Mishkan. Existem livros, né? Existem relatos aí de sábios que fala outra coisa, mas eu não estou levando isso em conta, estou levando em conta aquilo que a Torá nos diz. Tudo indica, pessoal, que se gastou 5 meses para fabricar o Mishkan. Nós vimos que houve todo aquele problema do bezerro de ouro, atrasou muita obra, mas tudo isso o Eterno sabia que ia acontecer, tudo isso estava dentro já do cronograma do Eterno. Então veja só, pessoal, Shemini, né, oitavo, que é o oitavo dia do mês de Nissan, do mês de Tapeça, é o dia da inauguração do Mishkan. Esse número 8 aponta para o quê? A gente sabe que 8 é a raiz do nome do Eterno, 8 também é a raiz da palavra Torá, então 8 aponta para a eternidade, aponta para o mundo vindouro. Eu vou mostrar para vocês que essa porção é uma porção profética. É muito lindo o que está escondido por trás desses nomes, por trás desses números. Eu quero, antes da gente iniciar a leitura, analisar isso. Primeiro vamos ver o valor numérico da palavra Shemini. Veja que coisa interessante, pessoal. Vocês vão entender por que essa porção ela é profética. Por que o tabernáculo teve que ser inaugurado nesse dia 8? Veja só, pessoal. A palavra Shemini tem o valor numérico 410. Existe uma outra palavra que tem tudo a ver com a palavra Shemini, e também tem o valor numérico 410. É a palavra Mishkan, que quer dizer tabernáculo. Será que tabernáculo tem alguma coisa a ver com Shemini? Sim, o tabernáculo está sendo inaugurado no dia 8º. Agora vamos ver uma outra palavra que também tem tudo a ver com Shemini, que tem o mesmo valor numérico. É a palavra Kadosh, que quer dizer santo. Então veja só, pessoal, a profecia que existe aqui. Eu mostrei para vocês já em porções anteriores que a Torá e os profetas, inclusive o livro de Revelação, fala de um Mishkan, de um tabernáculo que descerá dos céus. Agora eu pergunto para você, quando é que esse Mishkan, esse tabernáculo que vai descer do céu, que é a Nova Jerusalém, quando é que ela vai descer do céu, pessoal? Aqui, ó, no ano Shemini, no ano 8º. O que é o ano 8º, pessoal? É depois do milênio. Primeiro vai acontecer o milênio, né, que é o 7º ano. O Mashiach vai reinar sobre essa terra. Após o milênio, quando iniciar o ano 8º, vai descer o Mishkan. Entendeu? Agora, quem que vai habitar nesse Mishkan aqui? Aqueles que forem Kadosh, aqueles que forem santos. Então perceba a profecia que existe aqui, pessoal. Veja que coisa linda. Aquele que quer habitar no tabernáculo, que vai descer no 8º dia, ele precisa ser Kadosh, precisa ser santo. Agora, como é que nós vamos ser santos? O que nós devemos fazer para ser santo? Se você deseja habitar no tabernáculo, né, no Mishkan que vai descer dos céus, a Nova Jerusalém, esse tabernáculo vai descer no ano Shemini, no ano 8º, no 8º milênio, né, na eternidade. Se você querer entrar nessa cidade, você precisa ser Kadosh. Está vendo o ensino que o Eterno está nos dando aqui? E como ser Kadosh, pessoal? Vamos ver a raiz, né, do número 410. 4 mais 1 vai dar 5, mais 0, 5. Então está falando do quê? Dos 5 rolos da Torá. Só existe uma maneira de nós ser santo. Existe um manual de santidade, pessoal. Esse manual é os 5 rolos da Torá. Então, para você habitar nesse tabernáculo, que descerá dos céus no ano Shemini, no ano 8º, que é o início da eternidade, você precisa ser Kadosh, precisa ser santo. E para ser santo, você precisa seguir esse manual aqui, ó, os 5 rolos da Torá. Muito lindo, né, pessoal? Tudo isso a gente consegue ver olhando a Gemátria, olhando as palavras em hebraico. E é isso, pessoal, que o Eterno espera de cada um de nós. Que nós olhamos a Torá com atenção, porque existem muitas informações que estão aí escondidas, mas que serão reveladas para aqueles que estudam com atenção. Muito bem, pessoal. Após mostrar, né, essas maravilhas, a gente vai iniciar a leitura no capítulo 9, onde vai falar da inauguração do Mishkan. Mas antes eu quero
novamente falar para vocês do número 10 que eu acabei esquecendo de falar. Eu falei que se passou 10 meses, desde o dia em que o Eterno falou para Moshe sobre a Terumá, até esse dia 8º aqui, onde vai estar acontecendo a inauguração do Mishkan. Agora veja que coisa interessante. Vocês sabiam que serão também sacrificados 10 animais para a inauguração do Mishkan? Sim, pessoal, hoje na porção Shemini vai estar sendo oferecidos 7 animais. Mas na porção passada, a porção Tsav, foi oferecido 3 animais. Ou seja, 3 mais 7 vai dar um total de 10 animais. E o interessante é que 5 deles foram oferecidos em favor de Aharon e 5 será em favor do povo de Israel. Será que isso é coincidência, pessoal? Ou existe uma mensagem por trás de tudo isso? Veja que coisa linda. 10 animais estão sendo oferecidos nesses 2 dias, desde o dia em que Aharon foi consagrado, há 7 dias atrás, na porção Tsav, e também nessa porção de hoje, a porção Shemini. 5 animais para cada lado, representando aí as 2 tábuas da Torá. Uma outra coisa interessante, a gente vai perceber depois, nas próximas porções, que todo início do mês, todo dia 1º do mês 1, no dia 1º do mês 2, no dia 1º do mês 3, ou seja, no dia 1º de cada mês se oferecia 10 animais em holocausto, pessoal. Isso mesmo, se oferecia 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros, totalizando aí 10 animais, isso em holocausto, e era oferecido também um bode em favor do pecado do povo. São assuntos muito interessantes que a gente percebe se a gente lê com atenção os textos. Então vamos começar a leitura dessa porção especial, que é a porção Shemini. Eu convido você a abrir o seu coração. Antes da gente iniciar a leitura, vamos contextualizar o que aconteceu na porção passada, porção Tsav. A gente viu, pessoal, que na porção passada, Moshe fez a consagração do tabernáculo e também dos sacerdotes. Foi oferecido 3 animais. Foi oferecido um novilho, pelo pecado de Aharon e seus filhos, e também 2 carneiros. Um carneiro foi oferecido em holocausto e o outro foi oferecido em oferta pacífica, oferta de consagração do sacerdote. O que Moshe falou para Aharon? Vocês devem ficar 7 dias em consagração dentro do Mishkan. Durante esses 7 dias vocês não podem sair para fora, porque era um período de consagração que os sacerdotes tinham que passar. Se passou os 7 dias, então vai iniciar agora a porção. Por isso que ela vai iniciar dizendo assim: no 8º dia, Moshe chamou Aharon e seus filhos e os líderes de Israel. E disse a Aharon: pegue um bezerro, isso é muito interessante, pessoal. Pegue um bezerro como oferta pelo pecado e um carneiro para oferta queimada, ambos sem defeito, e ofereça diante de Adonai. Aqui já há um motivo para a gente questionar, para a gente examinar com atenção, pessoal. Por que Aharon tem que oferecer aqui um novilho, um bezerro pelo seu pecado? Na porção passada, na porção Tsav, a gente viu que já foi oferecido um novilho, já foi oferecido um bezerro pelo pecado de Aharon e também pelo pecado dos seus filhos. Por que Aharon tem que novamente oferecer um bezerro aqui? Qual é o pecado de Aharon, pessoal? Será que Aharon, durante esses 7 dias que ele esteve dentro do Mishkan, no período de consagração, será que ele cometeu algum pecado que a Torá não fala? Por que ele tem que oferecer esse sacrifício aqui? Veja só, pessoal. Na porção passada foi oferecido um novilho e 2 carneiros. Nessa porção vai ser oferecido um bezerro e um carneiro. Então vai totalizar 5 sacrifícios. Esses 5 sacrifícios em favor de Aharon. E depois Aharon também vai ter que oferecer 5 sacrifícios em favor do povo. É como eu disse, 5 para cada um. Mas a pergunta que eu fiz, qual é o pecado de Aharon? Por que Aharon tem que oferecer esse bezerro aqui? A gente sabe, pessoal, que o pecado de Aharon, sem dúvida, foi o bezerro de ouro. Aharon era um homem muito humilde, um homem muito manso,
nós não vemos em nenhum momento Aharão fazendo nada que merecesse punição. Pelo contrário, Aharão era um homem muito humilde e não é por acaso que o Eterno o escolheu para isso. Sem dúvida, o pecado de Aharão é o bezerro de ouro. Mas a pergunta é, aquele sacrifício que foi feito há 7 dias atrás, não valeu? Não cobriu o pecado de Aharão? Por que Aharão tem que novamente fazer um sacrifício aqui? Então, são perguntas que a gente tem que fazer. Na verdade, pessoal, essa é uma ocasião específica. Aharão terá que oferecer, sim, 2 novilhos, né, um novilho e um bezerro, pelos seus pecados. Por quê? Preste atenção. Na porção passada, os sacrifícios que foram feitos, foi feito sob o comando de Moshe. Foi Moshe que fez tudo. Tem pessoas que dizem que foi Aharão que sacrificou, mas não, pessoal. Quem sacrificou os 3 animais na porção passada foi Moshe. Moshe estava ensinando para Aharão como se fazia, para que hoje, né, no 8º dia, Aharão iniciasse o seu trabalho. A gente vai ver que nessa porção de hoje, Moshe não vai nem sequer pôr o dedo no sacrifício. Ele não vai participar de nada, já que ele ensinou Aharão na porção passada. A gente viu na porção passada que quem passou o sangue sobre os chifres do altar, quem passou o sangue sobre a orelha dos sacerdotes foi Moshe. Moshe que atuou como sacerdote na porção passada. Tudo para ensinar a Aharão, para que Aharão, a partir de hoje, iniciasse os seus trabalhos. Então é por isso que Aharão vai ter que oferecer novamente um novilho. Não é que aquele novilho não valeu. Como Aharão ele vai fazer sacrifício pelo pecado do povo, primeiro ele tem que fazer um sacrifício pelo seu pecado, que nós sabemos, o pecado de Aharão, sem dúvida, foi o bezerro de ouro. Agora, uma outra coisa muito interessante, pessoal, é por que Aharão tem que oferecer um bezerro. Todos nós sabemos que é por conta do bezerro de ouro, mas não é essa a pergunta que eu estou fazendo. A pergunta é, por que tinha que ser um bezerro? As pessoas vão dizer, né, e eu respeito quem pensa assim, mas eu discordo totalmente disso, e eu vou explicar para vocês por que eu discordo dessa interpretação, pessoal. As pessoas dizem que Aharão tem que oferecer um bezerro porque ele fez o bezerro de ouro. E de fato, Aharão fez o bezerro de ouro. Isso é inquestionável. Mas não é isso que eu estou perguntando. A pergunta que eu vou fazer, para você entender a pergunta que eu estou fazendo, é o seguinte. Se em vez de Aharão ter feito um bezerro de ouro, ele tivesse feito um coelho de ouro. Imagina um coelhão com as orelhonas bem grandes, parecendo aquele coelho de Páscoa. Imagina que Aharão tivesse feito um coelho e o povo tivesse adorado o coelho. A pergunta que eu vou fazer, agora você vai entender o que eu estou falando. Será que o Eterno ia exigir que Aharão oferecesse um coelho como sacrifício, pessoal? Então, entenda. O bezerro não tem nada a ver com o bezerro de ouro. Talvez vocês não estão entendendo, mas eu vou tentar ser bem didático para vocês entenderem. De toda forma, pessoal, seria um bezerro. Não importa qual seria o pecado de Aharão. Se Aharão tivesse feito um coelho, como eu falei, de ouro, se Aharão tivesse feito uma serpente de ouro, se Aharão tivesse feito um cachorro de ouro, não importa o que Aharão tenha feito. O sacrifício dele, pessoal, seria de toda forma um novilho, um bezerro. Está entendendo? Então a gente não pode dizer que o Eterno exigiu que Aharão oferecesse um bezerro por conta do bezerro de ouro. Porque de toda forma seria um bezerro, independente de qual fosse o pecado. Isso foi apenas uma coincidência. Eles fizeram um bezerro de ouro, e aí o Eterno exigiu um bezerro, e aí as pessoas associam esse bezerro do sacrifício com o bezerro de ouro. Mas isso não tem nada a ver, tá, pessoal? Eu respeito quem pensa assim, mas não faz o mínimo sentido. Por que eu digo que não faz o mínimo sentido? Se fosse assim, todo o povo teria que oferecer também um bezerro, porque o povo se envolveu no bezerro de ouro. Por que o povo tem que oferecer um bode? Por acaso o povo fizeram algum bode de ouro, pessoal? Não, o povo nunca fez um bode de ouro. Então, entenda uma coisa, o Eterno, ele estabeleceu 3 tipos de animais para o sacrifício. Isso é desde lá do Jardim do Éden, desde quando o nosso pai foi tirado para fora do jardim. O Eterno estabeleceu 3 tipos de animais para sacrifício. O bovino, o ovino e o caprino.
Qual dos três é o mais nobre, pessoal? É o bezerro, é o novilho. Por que o Eterno exige do sacerdote um novilho? Isso é o ensino que o Eterno está nos dando. O Eterno está mostrando que quanto mais próximo o ser humano estiver dele, mais ele vai cobrar do ser humano. Então o Eterno ele exige muito mais de quem está próximo dele do que aqueles que estão longe dele. É por isso que o sacerdote sempre terá que oferecer um novilho. Você nunca vai ver em nenhum local na Escritura o sacerdote oferecendo pelo seu pecado um bode, ou uma cabra, ou uma pombinha. Nunca. Sempre o sacerdote vai oferecer um novilho. E eu repito, o fato dele oferecer esse novilho é porque o novilho é o animal mais nobre de todos. Não é porque ele fez o bezerro de ouro. Se fosse por conta do bezerro de ouro, o Eterno tinha falado. Em algum lugar na Escritura, nos profetas ou até nos escritos, teria sido citado isso, porque Arão fez um bezerro, ele teve que sacrificar um novilho. Mas isso são coincidências, tá, pessoal? É difícil haver coincidência na Escritura, mas nesse caso aqui, para mim, não há dúvida que é coincidência. E por que eu digo isso? Porque todo ano, no dia 10 do mês 7, no dia de Yom HaKippurim, o sacerdote terá que oferecer um novilho. E a pergunta é, por acaso o sacerdote está fazendo um novilho de ouro todo ano? Não, pessoal. Por que o sacerdote tem que todo ano oferecer um novilho pelo seu pecado, lá no dia de Yom HaKippurim? Repito, porque o sacerdote ele tem a função mais elevada de todos entre o povo. Por isso ele tem que oferecer sempre um novilho. Ele não pode jamais oferecer pelo seu pecado um bode. Ele não pode jamais oferecer pelo seu pecado um carneiro. Ele pode oferecer esses animais, sim, como ofertas pacíficas, como holocausto, mas nunca como oferta pelo pecado. Já o povo terá que oferecer um bode. É o que a gente vai ler no próximo verso. Veja só, eu coloquei em vermelho, né, para ficar bem destacado. Fale aos filhos de Israel que eles peguem um bode como oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano de vida e sem defeito, como oferta queimada. Então veja só, pessoal, para o povo será um bode. Aqui parece ter um problema. Qual o problema? A gente viu na porção Vaikra que o Eterno diz que quando a oferta pelo pecado foi em favor da congregação, seria um novilho. E por que aqui está sendo oferecido um bode? Por que toda vez que tinha uma oferta pelo pecado do povo de Israel era um bode? Nós vimos, pessoal, quando um príncipe cometesse um pecado, ele tinha que oferecer um bode. Então por que o Eterno está exigindo um bode aqui? Porque Israel é o príncipe do Eterno. Então o príncipe sempre terá que oferecer um bode. O príncipe não pode oferecer um outro animal como sacrifício pelo seu pecado. Sempre será um bode. Da mesma forma que o sacerdote não pode oferecer um outro animal. Sempre terá que ser um novilho, um bezerro. Um bode como oferta pelo pecado. Um bezerro e um cordeiro de até 1 ano como oferta queimada. Já como oferta pacífica, o Eterno pediu um boi, olha só, marquei de vermelho, e um carneiro, como oferta de paz, e sacrifique-os diante de Adonai. Por que como oferta queimada, né, a oferta de holocausto, a oferta de elevação, o Eterno pediu um bezerrinho de 1 ano e um carneirinho, né, um cordeiro de até 1 ano. Já como oferta pacífica, ele pediu um boi grande, né, já formado, e um carneiro. Veja como o Eterno é detalhista, pessoal. Tudo isso tem um porquê, nada é por acaso. A oferta queimada, vamos voltar no outro slide, veja só. A oferta queimada, que é a oferta de holocausto, era para oferecer um bezerrinho pequeno e um cordeiro de 1 ano. Por quê? Porque essa oferta ela sobe como um cheiro suave para Adonai. É uma oferta simbólica. Dessa oferta aqui não se come a carne. Todo o animal é queimado. Já na próxima oferta, que é a oferta de paz, aqueles que oferecem o animal vão comer do animal. Por isso que o Eterno exige que seja um boi, que seja um carneiro, que seja um animal grande. Como o Eterno não come carne, como a oferta de holocausto é apenas uma oferta simbólica,
ele exige que seja um animalzinho pequenininho, enquanto que a oferta de paz, que é uma oferta onde os ofertantes vão participar, tem que ser um boi, tem que ser um carneiro já formado, porque várias pessoas vão comer dessa carne. Tá entendendo, pessoal? Veja como o Eterno é detalhista. No verso 6, Moshe disse: Isto é o que Adonai ordenou que faça, para que a glória de Adonai apareça a vocês. Então, todos esses sacrifícios, ao todo 7 animais, né? A gente viu que 5 em favor do povo, 2 em favor de Aharon. Então, esse sacrifício teria que ser feito como Adonai ordenou, para que Adonai se manifestasse, provando assim que Adonai tinha aceitado o holocausto, tinha aceitado o sacrifício, e aí estaria inaugurado o Mishkan. No verso 22 vai dizer assim, que Aharon, né, depois de ter feito o sacrifício de todos esses animais, levantou as mãos em direção ao povo e abençoou o povo. Então veja, estender a mão em direção ao povo para abençoar é algo bíblico, né? Aharon fez isso. Ele desceu o quê? Desceu as mãos, né? Ele tinha levantado as mãos para abençoar o povo, depois de abençoar ele desceu, depois de apresentar a oferta pelo pecado e a oferta queimada e as ofertas de paz. Moshe e Aharon entraram na tenda do encontro. A Torá não vai falar quanto tempo eles ficou lá. Percebe, pessoal, que Moshe não participou dos sacrifícios. Moshe ficou apenas olhando, já que Moshe, há uma semana atrás, fez tudo para Aharon ver, ensinando a Aharon como se fazia. A partir de agora é com Aharon. A partir de agora, Aharon é o sacerdote oficial, ele e os seus filhos. Eles entraram para dentro da tenda do encontro, não sabemos, né, quanto tempo eles ficou lá, mas eles saíram e abençoaram o povo. Então, a glória de Adonai apareceu para todo o povo. Saiu um fogo da presença de Adonai e consumiu a oferta queimada, a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isto, o povo gritou e protestou-se com o rosto em terra. Então foi um momento muito emocionante, uma prova de que o Eterno aceitou o sacrifício, de que estava inaugurado o Mishkan, pessoal. Tudo tinha que ser feito conforme Moshe ordenou para Aharon, para que Adonai aprovasse o que aconteceu. Então assim finaliza o capítulo 9 e vai iniciar o capítulo 10. O capítulo 10 vai narrar um assunto muito polêmico, pessoal. Vai narrar a morte dos filhos de Aharon, que aconteceu exatamente nesse dia, no mesmo dia. Como pode acontecer isso? O que esses meninos fez de tão grave para que Adonai os matasse? Existe um ensino aqui para nós. É preciso a gente ler com atenção para que nós não venhamos cometer o mesmo erro que esses jovens cometeram. O tema agora do capítulo 10 é um fogo estranho diante de Adonai. Existem vários livros, existem várias interpretações do que aconteceu, mas nós não vamos levar em conta nada do que as especulações falam. Vamos nós especular de acordo com o que está escrito na Escritura. Vamos prestar atenção nos textos e vamos tentar entender o que esses jovens fizeram para que eles viessem a ser mortos, assim no dia da inauguração do Mishkan. Uma verdadeira tragédia. Vamos iniciar a leitura no capítulo 10. Diz assim: No entanto, né, após a inauguração do Mishkan, Nadav e Abihu, os filhos de Aharon, pegando cada um o seu incensário, acenderam fogo e colocaram incenso nele. Nele que? No incensário. E ofereceram um fogo estranho diante de Adonai. Agora preste muita atenção, pessoal. Algo que Adonai não ordenara fazer. Então eles tomaram a atitude de fazer algo que Adonai não mandou fazer. Por causa disso, saiu um fogo da presença de Adonai e os consumiu, para que morresse na presença de Adonai. Muito bem, pessoal. O que esses jovens fizeram de tão grave aqui? O texto ele é muito resumido, né, mas ele nos dá a condição de entender o que aconteceu. Primeira coisa, pessoal, eles pegaram incenso. Que incenso eles pegaram aqui? Tem muita gente que não sabe disso, mas existia 2 tipos de incenso. Existia o incenso que era queimado nas ofertas de cereais, né? Toda oferta de farinha tinha que ter incenso, tinha que ter sal.
tinha que ter azeite. O incenso que era utilizado lá era diferente do incenso que era queimado no altar de incenso. As pessoas não entendem essas coisas. Então veja só. O incenso que esses meninos levaram para dentro do tabernáculo, para dentro do lugar santo, é algo que Adonai nunca mandou levar para lá, tá, pessoal? Lá dentro do lugar santo tinha um altar de ouro, né, o altar de incenso, onde era queimado um incenso aromático. O incenso aromático não tem nada a ver com esse incenso aqui. As pessoas não sabem disso. Por que eu digo que não tem nada a ver, pessoal? Já já eu vou mostrar para vocês como era composto o incenso aromático. Lá dentro do lugar santo, no altar de incenso, tinha que se queimar o incenso de forma contínua. Isso está explicado lá em Shemot, capítulo 30. Todo dia pela manhã, quando Aarão entrasse no tabernáculo para preparar as lâmpadas, né, para colocar azeite na menorá, ele tinha que queimar o incenso, né, colocar o incenso ali para ficar queimando. Esse incenso ficava queimando o dia todo. À tarde, quando ele voltasse para acender a menorá, porque a menorá era acesa à tarde, ele tinha que novamente colocar incenso para que o incenso ficasse queimando toda a noite. Então havia 2 momentos durante o dia que o sacerdote tinha que queimar o incenso. Existia a hora para isso, tá, pessoal? O que acontece é que esses meninos aqui estão levando para dentro do lugar santo um incenso que Adonai não mandou levar. Eles estão entrando no dia errado, na hora errada e com o produto errado. E por que eles fizeram isso, pessoal? Com certeza a intenção deles era boa, mas o Eterno não olha a intenção. O Eterno olha a obediência. Tudo dentro do tabernáculo tem que ser feito conforme Adonai ordenou. A gente viu, né, no capítulo anterior que Moshe falou para Aarão: faça dessa forma, porque hoje Adonai vai se manifestar. Se eles fizessem algo diferente do que foi estabelecido, Adonai não ia aceitar o sacrifício, pessoal. Tudo tem que ser feito conforme Adonai ordenou. E o que aconteceu aqui foi que esses meninos, eles talvez na euforia, né, na empolgação, eles quiseram oferecer para Adonai mais do que Adonai pediu. E isso acontece até os dias de hoje. Muitas pessoas, às vezes empolgadas, querem oferecer para Adonai algo que Adonai não pediu. Então nós temos que tomar muito cuidado. O que o incenso representa? O incenso representa as orações dos santos. Então nós temos que tomar cuidado quando nós formos orar, quando nós formos nos apresentar diante de Adonai, para não fazer como esses meninos aqui, oferecer fogo estranho. E como, pessoal? Como oferecer fogo estranho nas nossas orações? Pedindo para o Eterno algo que não faz nenhum sentido. Tem gente, pessoal, que às vezes fala muita besteira nas suas orações. Eles não prestam atenção no que eles estão falando, fala com Adonai como se eles tivessem autoridade diante de Adonai, dando ordem para o Eterno. Eu não estou dizendo que foi isso que esses meninos fizeram, mas o que eles fizeram, e o texto deixa claro aqui, é que eles ofereceram fogo estranho diante de Adonai. Algo que Adonai não ordenou que fosse feito. Qual é o ensino que a gente pode extrair daqui? Se Adonai falou para nós que o dia santo é o Shabat, eu não posso querer santificar o domingo. Porque fazendo isso, pessoal, eu vou estar queimando fogo estranho diante de Adonai. Se Adonai falou que algo é impuro, eu não posso dizer que isso é santo. Como eu vou apresentar para Adonai algo que Adonai não aceita? Algo que Adonai não pediu? Infelizmente tem gente que é assim, tem gente que quer agradar tanto a Adonai que começa a oferecer para Adonai algo que Adonai nunca quis, que Adonai nunca pediu do ser humano. Quando o que Adonai espera é que cada um de nós obedeçamos, seguimos à risca as suas ordenanças. É isso que o Eterno espera de cada um de nós. O Eterno ficou muito irado aqui porque viu que esses sacerdotes não levaram ao pé da letra o regulamento estabelecido. A gente viu, pessoal, que antes deles iniciar o trabalho de sacerdote, Moshe fez tudo ensinando para eles como era. Eles tinham, né, os estatutos, eles tinham o regulamento do funcionamento de tudo. Eles tinham que seguir a risca, eles tinham que seguir a regra. E esses sacerdotes
né, infelizmente não fizeram isso, por isso Adonai os fulminou. No capítulo 16, pessoal, em porções que vindouras, o Eterno vai explicar para Moshe como é que o sacerdote deve comparecer diante dele. Será uma única vez no ano, no dia 10 do mês 7, mas antes dele entrar lá no lugar santo, existe todo um protocolo, existe toda uma regra a ser cumprida. E foi justamente o que esses meninos não fizeram. Eles entraram num lugar onde não podia entrar, a qualquer dia, a qualquer momento, e o pior, levando um incenso que o Eterno nunca pediu que fosse levado lá para dentro do tabernáculo. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide qual é o incenso que devia ser queimado lá dentro do lugar santo, pessoal, no altar de incenso. Aqui está as especiarias que era composta o incenso. Essas especiarias era moída, era misturada com o incenso, formando assim o incenso aromático, para serem queimados diante de Adonai. Era 3 tipos de especiarias: estoraque, ônica e gálbano. E tudo isso tem significado, né? Significa sinceridade, arrependimento e gratidão. Agora eu pergunto, será que esses meninos entraram dentro do lugar santo com isso daqui, pessoal, no coração? Será que era essa a intenção deles? Talvez a intenção deles era boa, como eu disse, mas eles estavam levando apenas o incenso, sem essas especiarias aqui. Eles estavam levando o incenso comum, o incenso que é usado lá fora para as ofertas de cereais. No próximo slide, a gente vai mostrar um sacerdote queimando incenso. E no livro de Revelação diz, né, que incenso representa as orações que sobem ao Eterno como um cheiro agradável. Infelizmente, esse incenso que esses meninos foram oferecer para Adonai não tinha cheiro agradável. Era algo estranho diante de Adonai. Então que isso sirva de exemplo para nós, que nós tenhamos muito cuidado com o que nós vamos oferecer para Adonai, como é que nós vamos nos apresentar diante de Adonai. Eu vejo, pessoal, que aqui também existe algo profético. 2 filhos de Arão morreu aqui e 2 vai ficar vivo. O que esses 2 representam? Os 2 que morreram representam as 2 casas de Israel, porque dentro das 2 casas de Israel vai ter pessoas assim. Vai ter pessoas que não vai dar ouvido para Adonai, que não vai se apresentar diante de Adonai como Adonai ordena. E os outros 2 filhos de Arão, que continuou vivo, o Eleazar e o Itamar, também representa as 2 casas de Israel, mas representa as pessoas que vão obedecer, que vão fazer tudo conforme o Eterno ordena. O que a Torá está dizendo é que eles apresentaram para Adonai algo que Adonai não exigiu. E por que o Eterno foi tão rigoroso assim? Para servir de exemplo, pessoal, porque aqui é a inauguração do Mishkan. Imagina se esses meninos entrassem aí de qualquer jeito e nada acontecesse. A tendência era só piorar. Eles iam achar que poderia fazer de qualquer jeito, da forma que eles achassem, quando na verdade o Eterno exige que seja feito como Adonai ordenou para Moshe. Continuando a leitura, Moshe disse para Arão, veja só, isto é o que Adonai disse, eu serei consagrado por meio de quem está perto de mim, e serei glorificado na presença de todo o povo. Arão entendeu, né, o que Moshe estava falando e ficou em silêncio. Arão percebeu que os filhos dele não fez algo correto. Por isso eles foram mortos. Tanto é que Arão não vai nem sequer questionar isso. Moshe então chamou Misael e Eusafã, os filhos de Uziel, tio de Arão, e disse, venha aqui e leve seus primos da frente do santuário para um lugar fora do acampamento. Então o que acontece? Arão não pôde nem sequer velar os seus filhos. Arão não podia nem sequer pensar em tocar no seu filho morto. Porque se Arão tocasse, pessoal, nesses 2 meninos que estavam mortos, Arão também morreria. A Torá é muito categórica em dizer que tocar em um corpo morto deixa a pessoa impura. O sacerdote, como estava consagrado, com o óleo da unção sobre a sua cabeça, ele não podia jamais ficar impuro.
Então ele não podia jamais tocar nos seus filhos, ainda que fossem seus filhos. Arão não pôde nem sequer sepultar, nem sequer velar o corpo dos seus filhos. Tanto é que esses meninos foram tirados para fora do arraial. A gente vai ver isso em porções futuras, onde a Torá vai dizer que não se pode velar um corpo dentro de uma casa. Hoje nem tanto, mas sempre existiu um costume de se velar uma pessoa morta dentro de uma casa. A Torá proíbe isso, tá, pessoal? Isso deixa todo mundo impuro. Isso vai acontecer futuramente, que todo o povo de Israel ficará impuro. Isso vai acontecer lá no momento de cura. Porções futuras a gente vai falar mais sobre isso. Os primos de Arão então se aproximou e levou os seus primos para fora do acampamento, conforme Moshe ordenara. O que acontece? Esses primos de Arão aqui vão ficar impuros. Tanto é, pessoal, que lá no livro de Bamidbar, quando eles forem celebrar a Pessa, vai haver pessoas que não podem celebrar a Pessa porque estavam impuros. O que acontece? Quando uma pessoa toca em um corpo morto, ele fica impuro durante 7 dias. E nós sabemos que aqui é o 8º dia. Pessa vai ser daqui 7 dias. As pessoas ainda estavam impuras. Esses parentes de Moshe. Por isso eles não vão poder participar de Pessa. E o Eterno, para não ser injusto com eles, vai estabelecer a segunda Pessa para o mês seguinte. Muito bem. O próximo tema que a gente vai ver tem tudo a ver com o que aconteceu. A Torá nos dá uma pista do que aconteceu. Por que esses meninos ousaram fazer algo que nunca foi ordenado que eles fizessem? Se eles deviam apenas cumprir o protocolo, o regulamento que Adonai tinha estabelecido. A própria Torá vai nos dizer o que aconteceu, pessoal. Por isso eu coloquei aqui o tema não beba vinho. Preste muita atenção no que Adonai vai dizer para Moshe. E isso depois do ocorrido, depois do que aconteceu com os filhos de Arão. Isso prova sem dúvida que esses meninos estavam sob o efeito de vinho. Vamos ler o que está no verso 9. Diz assim, Adonai falando. Diga para Arão, não beba vinho ou outras bebidas inebriantes, bebidas fortes, nem você nem seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro, para que não morra. Perceba, pessoal, aqui, para que não morra. Este será um regulamento permanente por todas as suas gerações. Esse mandamento o Eterno está falando para Arão depois da morte dos filhos de Arão. Então, muitas pessoas fazem uma conexão, e eu também vejo uma conexão claríssima aqui, que esses meninos estavam sob efeito de vinho. Agora a pergunta é, pessoal, por que o Eterno não avisou antes que não poderia beber vinho? Por que o Eterno esperou acontecer uma tragédia dessa para avisar eles que eles não deveriam beber vinho quando fosse se apresentar diante de Adonai? Na verdade, eles já deviam saber disso. Beber vinho, estar sob o efeito do álcool para se apresentar diante de Adonai é um desrespeito. É por isso que Moshe falou para Arão que Adonai falou que ele seria santificado naqueles que comparecessem diante dele. Ou seja, ninguém pode comparecer diante de Adonai sobre o efeito de álcool, pessoal. O Eterno, claro, sabia que isso ia acontecer, mas ele deixou acontecer para que isso sirva de exemplo. O Eterno aqui não está proibindo os sacerdotes de beber vinho. Ele está dizendo claramente aqui, quando vocês forem entrar na tenda do encontro. Ou seja, a gente sabe que futuramente vai ter vários sacerdotes. Eles serão escalados por turmas. Tem sacerdote que vai servir apenas 15 dias no ano. Então, no mês que ele não for servir, ele pode sim tomar vinho, não há problema nenhum. Inclusive nas festas. Agora, o que ele não pode jamais é comparecer diante de Adonai sobre o efeito de vinho. E por quê? Verso 10, o Eterno vai dizer, para que faça a distinção entre o sagrado e o comum, entre o impuro e o puro. Ou seja, pessoal, uma pessoa embriagada com o vinho, ela não vai saber fazer distinção entre o sagrado e o comum. Ela não vai saber fazer distinção entre o impuro e o puro. Então, segundo o que a Torá está dizendo aqui, esses meninos estavam muito eufóricos, eles estavam muito felizes porque era um dia de festa.
tomaram muito vinho e aí tomaram a atitude de apresentar para Adonai algo que Adonai não queria, algo que Adonai nunca pediu, e para dar exemplo, o Eterno então os fulminou. E no verso 11 vai dizer: e para que ensine aos filhos de Israel os regulamentos ditados por Adonai por meio de Moshe. Então, qual é a função do sacerdote? Ensinar os filhos de Israel os mandamentos. Mas eles não podem jamais fazer isso sobre o efeito de álcool, ou seja, embriagado com o vinho. Por isso Adonai está proibindo categoricamente aqui que o sacerdote beba vinho quando for se apresentar diante de Adonai. Bom, pessoal, agora a gente vai para o nosso próximo tema, que é no último capítulo do livro de Vaikra, que é a santidade através da alimentação. O que a alimentação tem a ver com essa porção, pessoal? Eu falei isso no início da porção. Por que o Eterno escolheu justamente essa porção para falar de alimentação? Isso não é por acaso, tá, pessoal? Isso é proposital. Não tinha uma porção melhor para se falar de alimentação do que essa porção. E por que eu digo isso, pessoal? Essa porção é a porção da inauguração do Mishkan. E o que tem a ver o Mishkan com a alimentação? Tem tudo a ver, pessoal. Por que tem tudo a ver? Porque o verdadeiro Mishkan, o verdadeiro tabernáculo do Eterno, somos nós, o nosso corpo. Então o Eterno está ensinando, isso é uma didática do Eterno. Ele está ensinando que da mesma maneira que nada impuro pode entrar no tabernáculo, assim também nada impuro pode entrar no nosso corpo. É por isso que o Eterno vai falar da alimentação exatamente nessa porção. Ele quer que você entenda que você é um tabernáculo, que você é o sacerdote que tem que cuidar desse tabernáculo, e por isso você tem que examinar, assim como o sacerdote fazia. Tudo que for entrar nesse tabernáculo, que é você, tem que ser puro. Nada impuro pode entrar dentro de você, pessoal. Está entendendo qual é a didática? Eu costumo dizer que Adonai, ele nos ensina como um professor, está ensinando uma criança. Ele usa de didática, ele usa de alegorias para facilitar o nosso entendimento. Cada um de nós, pessoal, é uma miniatura do tabernáculo. Por isso nós temos que nos santificar para que o Eterno venha habitar em nós. Eu mostrei para vocês no início da porção que essa é uma porção profética. No ano Shemini, o ano 8º, vai descer dos céus o tabernáculo de Elohim para habitar com os homens. E eu mostrei também que só vai entrar nesse tabernáculo aquele que for santo. Então é isso que o Eterno quer que nós entendamos. Assim como nada que é impuro vai poder entrar na Nova Jerusalém, isso está lá no livro de Revelação, assim também nada impuro pode entrar dentro de nós. Nós temos que nos santificar, e a santificação começa pela alimentação, tá, pessoal? Por isso que no próximo slide vai estar assim. Por que na mesma porção da inauguração do tabernáculo e também depois da morte de Nadav e Avihu, o Eterno vai falar sobre alimentação? Será que tem algo a ver, pessoal? Sim, tem tudo a ver. O Eterno está mostrando para nós que assim como esses dois meninos levaram para dentro do Mishkan algo que não estava autorizado, assim também nós, que somos o sacerdote desse corpo, desse tabernáculo que somos nós, se nós levar para dentro de nós algo que o Eterno não autorizou, nós também vamos morrer. Nós também não vamos ter direito de habitar no tabernáculo vindouro, que é a Nova Jerusalém. Então vamos iniciar o capítulo 11 de Vaikra, vamos ver o que o Eterno vai dizer aqui para o seu povo. Eu quero que vocês prestem muita atenção nas palavras de Adonai. Veja só, pessoal. Adonai disse a Moshe e a Arão. Quem que falou aqui, pessoal? Foi Adonai. Então, se foi Adonai que falou, isso quer dizer que o que vai ser dito aqui dura para todo sempre. Adonai não fala uma coisa hoje e amanhã será diferente. Só uma pessoa muito louca para pensar isso. Tudo que Adonai falou ontem ou falou há 1000 anos atrás, sempre será atual, pessoal. Como disse o Mashiach, passarás os céus e a terra, mas não passará nenhuma palavra que saiu da boca de Adonai. Por que vocês acham que muita gente hoje diz que se pode comer de tudo, pessoal?
Porque eles estão embriagados. Eles estão embriagados com o quê? Estão embriagados com o vinho da Babilônia. Porque a Babilônia, a mãe das meretrizes, que ensina o engano para as pessoas, criou essa ideia de que tudo agora é santo, de que tudo agora pode fazer. Como se aquilo que Adonai falou não valesse mais. Ou seja, o Eterno falou isso há muito tempos atrás, né? O Eterno já está velhinho, já caducou, já se esqueceu do que ele falou. As pessoas pensam isso, só pode. Como pode alguém, pelo menos, pensar, ou pior, ensinar que aquilo que Adonai falou um dia não vale mais, pessoal? Isso é o cúmulo do absurdo. Eu pergunto para você, será que se alguém um dia prometer algo para você, combinar algo com você, você acreditar naquilo que ele falou, e de repente, tempos depois, você percebe que aquela pessoa mudou? Não é mais aquilo. Ela não pensa mais daquele jeito, ela está falando agora outra coisa. Será que você ainda confiaria nessa pessoa? Então veja só, se nós não ia confiar num ser humano que muda de palavra, que um dia fala uma coisa e outro dia fala outra, como pode ter gente que pensa que o Eterno é assim? O Eterno um dia falou que isso não pode, só que agora ele mudou, agora ele falou que pode. Só na cabeça, pessoal, de quem está embriagado mesmo. Não tem outra explicação. Tem que estar embriagado com o vinho de Babilônia. E é isso que o Eterno está querendo que nós entenda aqui. É por isso que ele falou de Nadab e Abihu. É por isso que ele colocou nessa porção o assunto da Kasherut. Agora vamos ver o que o Eterno falou para Moshe. Fale ao povo de Israel, estas são as criaturas vivas que vocês podem comer, dentre todos os animais da terra. Então o Eterno vai explicar para Moshe quais são os animais que o povo de Israel pode comer. Ele diz assim, qualquer um que tenha o casco fendido, totalmente dividido, e rumine. Esses são os animais que serão consumidos. Então é muito fácil saber quais são os animais que podem ser consumidos. O Eterno deu aqui, pessoal, uma regra muito simples, muito fácil de entender. O animal precisa se encaixar dentro desses dois requisitos. Ele tem que ter o casco fendido e ele tem que ruminar. Agora vai ter gente, né? Você sabe que sempre tem os ímpios, aqueles que vão arrumar uma desculpinha para dizer que não precisa obedecer os mandamentos. O que eles vão dizer? Ah, mas aqui está falando que é para os filhos de Israel. E nós não somos filhos de Israel, nós somos filhos de Noa. Nós somos Binei Noa. Pessoal, com certeza você já ouviu essa piada, porque para mim, pessoal, isso é uma piada muito mal inventada. A pessoa que inventou essa piada, ele é péssimo para inventar piada. Eu pergunto para vocês, por acaso existe algum ser humano na face da terra que não seja Binei Noa? Que não seja filho de Noa? Principalmente Israel, pessoal. Israel é Binei Noa. Israel é descendente de Sem. E Sem é o filho abençoado de Noa. Então, as pessoas que inventou essa ideia de Binei Noa, de Binei Israel, são, na verdade, sábios de internet, pessoal, que ficam inventando teorias que deve estar escrito lá no livro de Inventários, né? Talvez no capítulo 171. É um absurdo essas coisas. Eu fico assim indignado quando eu vejo tanta ignorância, pessoal. E é incrível que tem gente que dá ouvido a essas coisas. Todos os seres humanos são filhos de Noa. Se você conhecer alguém que não é filho de Noa, por favor, me apresente. Com certeza ele não é desse planeta. Entenda uma coisa, pessoal. Realmente, os mandamentos aqui é para os filhos de Israel. E a pergunta é, quem é os filhos de Israel? Se você que está me ouvindo não se considera como filho de Israel, eu lamento por você. Porque o Eterno tem uma aliança, tem um pacto com o Israel. Para o Eterno, filhos de Israel são aqueles que obedecem os mandamentos. Por exemplo, lá em Apocalipse, no livro de Revelação, vai falar do tabernáculo que vai descer do céu, a Nova Jerusalém. E essa cidade, ela tem 12 portas. Cada porta tem o nome de uma tribo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Essa cidade, ela é exclusiva para o povo de Israel. Somente Israel vai entrar nessa cidade. Agora, se você não fazer parte de Israel, eu sinto muito, você não vai entrar na cidade. Não existe porta para o cristianismo. Não existe porta para o judaísmo. Não existe porta para o islamismo. Não existe porta para as religiões, pessoal. As portas são para o povo de Israel. Agora, quem é o povo de Israel? O povo de Israel
é aqueles que obedecem os mandamentos. O povo de Israel, os filhos de Israel, que são os mesmos filhos de Abraão, porque existe ignorante para todos, né? Tem gente que acha que filho de Abraão é uma coisa e que filho de Israel é outra coisa. Fazer o quê, né, pessoal? É a mesma coisa. Filhos de Abraão e filho de Israel se trata do mesmo povo. Aonde estão os filhos de Israel hoje? Estão espalhados no meio das nações. O Eterno é tão sábio que o que ele fez? Ele espalhou as 12 tribos, porque não foi só as 10 tribos, tá, pessoal? As 12 tribos foram espalhadas no meio das nações para que o povo de Israel se misturasse entre as nações e assim toda a terra, todo o planeta Terra se enchesse dos filhos de Israel. O DNA de Abraão, o DNA dos filhos de Israel está misturado nas nações. Isso é um propósito do Eterno, isso é sabedoria do Eterno. Porque ele diz nos profetas que os filhos de Abraão seriam como o pó da terra. Está falando que os filhos de Abraão iam encher todo o planeta Terra. Mas somente os remanescentes serão salvos. O Eterno falou para Abraão, primeiro, que ele seria pai de multidões de povos. Depois, pessoal, o Eterno falou para Abraão que os filhos de Abraão seriam como as estrelas dos céus. O que é as estrelas do céu? É uma profecia, está falando dos salvos, dos santos, daqueles que serão recolhidos no meio das nações, o povo de Israel, o remanescente. Então você precisa estar incluído neste povo. É por isso que sempre os mandamentos é para os filhos de Israel, porque o Eterno considera como Israel quem obedece os mandamentos. Não precisa você ser um judeu. Tem muita gente que está preocupado se ela tem descendência judaica. Isso não interessa para o Eterno, pessoal. Muitos que são judeus naturais vão ficar de fora. O Mashiach deixou claro isso daí. Para o Eterno, Israel é quem guarda os mandamentos. Então, no dia em que a Nova Jerusalém desceu dos céus, cada um de nós vamos saber em que porta a gente vai entrar, de que tribo você faz parte. Depois do milênio, no ano Shemini, e é justamente isso que está profetizando essa porção. E a alimentação tem tudo a ver com isso, pessoal. Isso que eu falei para vocês está no profeta Jeremias. Veja o que diz aqui. Jeremias 31, 27. Olha o que Adonai falou aqui, pessoal. Eis que vem dia, né, o profeta Jeremias dizendo, diz o Adonai. O que Adonai falou? Em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente dos homens e de animais. Olha só, por que animais aqui? Isso é uma maneira figurativa, pessoal. O Eterno também considera os seres humanos como animais. Isso é uma ilustração. O Eterno deixa claro aqui que ele ia semear o povo de Israel no meio das nações. Você que está me ouvindo, você que tem sede de Techuvá, você que tem sede de conhecer a Torá, tenha certeza, você é um descendente de Israel. Então você tem que obedecer os mandamentos, porque somente Israel é que vai herdar a Nova Jerusalém. Está entendendo? Então vamos continuar a leitura para ver o que o povo de Israel pode comer. No próximo slide a gente tem uma ilustração mostrando qual é o requisito que o Eterno exige dos animais. Dos animais, pessoal, o Eterno diz que tem que ter casco fendido e tem que ruminar. Ou seja, não basta apenas ter o casco fendido e não basta apenas ruminar. Precisa ter a soma desses dois. Aí sim ele será um animal caché. Qual dos animais é assim, pessoal? Os 3 animais que é oferecido no tabernáculo. Ou seja, o bovino, o ovino e o caprino. Qualquer um desses animais, desde que seja abatido de forma correta, desde que você não coma o sangue, você pode comer. Essa é a regra. É muito fácil saber. Se o animal não tiver casco fendido, ou se ele não ruminar, ele não pode ser consumido. Agora, a pergunta é, pessoal, e por quê? O porquê não é o caso. Você pode sim querer saber o porquê, mas ainda que você não saiba o porquê, o certo é o quê? Obedecer. Se o Eterno nos criou, se ele nos constituiu, ele sabe o que nós podemos consumir. Ele sabe o que é melhor para nós. Então é questão de obediência. Às vezes as pessoas querem saber o porquê. Eu sou muito curioso, eu sempre quero saber o porquê de tudo. Mas ainda que eu não saiba o porquê, eu vou obedecer, pode ter certeza. Eu não sou nem um tolo, pessoal, nem um louco de falar que não vou obedecer porque eu não sei o porquê.
Então, dos animais é muito fácil entender. Ele precisa se encaixar dentro desses dois critérios. Vamos continuar a leitura. O Eterno vai citar para nós agora exemplo de animais que nós não podemos consumir. Ele vai dizer: no entanto, não coma os que apenas rumina, ou os que só têm casco fendido. Por exemplo, aí ele vai citar o camelo, ele é impuro para vocês porque ele rumina, mas ele não tem casco fendido. O coelho também é impuro para vocês, pois ele rumina, mas não tem casco fendido. E o lebre, ele também é impuro para vocês, pois ele rumina, mas não tem casco fendido. Então percebe que o Eterno cita 3 exemplos aqui de animais que rumina, mas não tem o casco fendido. Por que o Eterno cita 3 exemplos, pessoal? Para que não haja dúvida, para que a gente entenda do que ele está falando. Vamos ter uma imagem, né, mostrando uma figura desses animais, que no caso é o camelo e o coelho. Esses animais, eles ruminam, mas eles não têm o casco fendido. Não está a lebre aqui, né, porque a lebre é da mesma família do coelho. Eu achei que não havia necessidade de colocar a lebre aqui. Agora o Eterno vai citar um outro exemplo. Na verdade é o contrário. O outro, ele tem o casco fendido, mas ele não rumina. E quem é o danado, pessoal? É justamente aquele que representa todos os animais impuros. Vamos ver. O verso 7 diz assim: ao passo que o porco é impuro para vocês, pois apesar de ter o casco separado e totalmente dividido, ele não rumina. Não coma a carne dele, nem toque em sua carcaça. Eles são impuros para vocês. Então, essa classe aqui, pessoal, que tem o casco dividido em 2, mas não rumina, o Eterno citou apenas o porco. E por quê? Enquanto que do outro lado, que rumina, mas não tem um casco fendido, o Eterno citou 3. Somando os 3 animais, mais esse já deu 4, já deu para a gente entender do que o Eterno está falando. Por que ele citou só o porco aqui? Porque o porco representa todos os animais impuros. Inclusive nós temos uma imagem aqui, ele é até bonitinho. Veja só o porco, pessoal. Ele está com as 4 patas para cima, mostrando que ele tem o casco dividido em 2, se mostrando como sendo caché. Tipo assim, pode vir me comer que eu sou caché. Por que o Eterno usa o porco como esse exemplo, pessoal? Aqui também o Eterno está fazendo uma alegoria com os seres humanos. Como assim? O Eterno compara, às vezes, os seres humanos com os animais. A gente vê isso nos profetas, inclusive vai estar lá no livro de Atos, capítulo 10, quando Quefa, Pedro, vai ter uma visão de um lençol cheio de animais impuros. E depois o próprio Pedro, né, Quefa, vai explicar que aqueles animais se tratava de pessoas. Era uma figura, era uma ilustração que o Eterno estava mostrando sobre as nações, sobre os povos gentios. O que esse porco representa, pessoal? O Eterno quer que nós sejamos como esses animais que têm o casco fendido e rumina. O que esse casco fendido representa? As 2 tábuas da Torá. O Eterno quer que nós tenhamos as 2 tábuas da Torá e que nós ruminamos, que nós sejamos como os animais ruminantes, que extrai o máximo possível do que ele tem, daquele alimento. É isso que o Eterno quer que nós fazemos com a Torá. O Eterno não quer que você tenha apenas a Torá ou que você apenas estude a Torá. Ele quer que você viva a Torá. Esse porco representa aqueles que têm a Torá. Inclusive ele está mostrando, ó, eu sou caché, as minhas patas estão divididas. Isso aqui representa o quê, pessoal? Aquelas pessoas religiosas, hipócritas. O tipo de pessoa que Yeshua não suportava. E Yeshua bateu muito de frente com os hipócritas, com os religiosos, e se apresenta para as pessoas aquilo que elas não são. Finge que são santas, finge que são religiosas, mas na verdade não obedecem os mandamentos. Eles são representados por esse animalzinho, até bonitinho, né? Esse porquinho aqui. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai ver uma outra classe. Primeiro a gente viu a classe dos animais. Agora vamos ver a classe dos peixes. Os peixes, pessoal, vai ter o mesmo critério que Adonai estabeleceu para os animais. Vamos fazer a leitura para a gente entender. No verso 9, pessoal, ele vai dizer assim: de tudo que vive na água, vocês podem comer o seguinte: o que possui barbatanas e escama, quer em mares, quer em rios, esse pode ser
comido, né? Esse pode ser consumido. No entanto, tudo que existe em mares ou em rios que não tenha barbatanas nem escamas, todas as pequenas criaturas aquáticas que vivem na água, isso é detestável. Nós não podemos comer, pessoal, nenhum tipo de animal marinho. Somente peixes nós podemos consumir. O Eterno vai dizer que esses animais serão detestáveis para vocês. Não coma suas carnes. Abomine suas carcaças. Tudo o que há na água que não possui barbatanas nem escama é detestável para vocês. Então, dos rios, das águas, também é muito fácil a gente entender. Inclusive, tem uma imagem aqui sobre um peixe. Somente peixe, tá, pessoal? Tudo que não for peixe, nenhum tipo de animal marinho, nenhum tipo de marisco, nós não podemos comer camarão, siri, lagosta, enfim, nenhum tipo de animal marinho a gente pode comer. Somente os peixes, eles precisam ter barbatanas e escamas. É claro que todos os peixes vai ter barbatanas, tá, pessoal? Não existe peixe que não tem barbatana. Então você tem que se preocupar com a escama. Se o peixe não tiver escama, ele é detestável. Não se pode consumir jamais. É o que Adonai está falando. Agora vamos ver uma outra classe que é a classe de aves. Nas aves, pessoal, vai ser diferente. O Eterno não vai citar aquela que nós podemos comer. Ele vai citar somente aquela que nós não podemos comer. E prestando atenção no que a Torá está dizendo, fica fácil da gente entender do que o Eterno está falando. Vamos fazer a leitura. No verso 13, ele vai dizer assim: as seguintes criaturas do ar, ou seja, os pássaros, serão detestáveis a vocês. Não coma. São algo detestável. Aí ele vai citar quais são eles. Ele vai começar com a águia, o abutre, a águia pescadora, o gavião, os diversos tipos de bútios, os diversos tipos de corvos, avestruz, coruja, gaivota e diversos tipos de falcão. Ou seja, pessoal, do que o Eterno está falando aqui? Ele está falando desse tipo de animal aqui, desse tipo de ave. Está falando das aves predadoras, das aves de rapina. Nenhum tipo de ave que come carne, que come peixe, pode ser consumida, tá, pessoal? O Eterno não proíbe comer pássaro, não proíbe comer aves, desde que essas aves não sejam predadoras, desde que elas não sejam aves de rapina. Muito fácil entender também, né? Eu não aconselho você comer aves, né? É tão linda as aves. O que a gente deve comer? Comer frango, comer peru, comer pato. Ou seja, aquelas aves que são criadas, né, pessoal? Que existem granjas para criar esses animais. É esse tipo de aves que a gente pode comer. Eu fiz uma tabela e vou já mostrar para vocês. E aí eu aconselho vocês tirar um print, porque com essa tabela vai ficar bem fácil de vocês entender quais são os tipos de animais, de peixes, de aves que pode ser consumido. Mas antes, pessoal, eu quero convidar vocês para a gente ler algo lá nos Escritos Nazarenos. Porque é claro que a gente não precisa fazer isso, nós que estamos no caminho de Techuvá, mas sempre existem pessoas que têm dúvida e elas lê lá no Escrito Nazareno algo que elas interpretam errado. O que as religiões insistem em dizer, pessoal? Que o Messias, ele purificou tudo. E isso é a pergunta que eu faço agora e a gente vai tentar entender isso. Vamos ler o texto que as religiões usam para dizer isso. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, a autoridade máxima é da Torá. Se o Eterno falou que algo não pode, não importa quem foi que falou que pode. Isso você deve descartar totalmente. Se o Mashiach, em algum momento, falou que aquilo que Adonai proibiu agora pode, ele jamais seria o Mashiach. É por isso que muitos judeus não aceitam o Mashiach. Porque as religiões apresentam um Mashiach que diz que agora pode comer de tudo. Um Mashiach que diz que não precisa guardar o Shabat. Isso é, na verdade, uma embriaguez religiosa. É o vinho de Babilônia que tem embriagado muita gente. Na porção passada, pessoal, eu falei do momento em que houve aquela discussão sobre o lavar das mãos. Lembra que eu comentei isso na porção passada? A gente vai ver novamente isso porque as pessoas ela insistem em dizer que o Mashiach falou que tudo que entra pela boca não contamina o homem. Vamos ver se isso é verdade.
Vamos ler, vamos deixar o Mashiach falar, para a gente ver, pessoal, se isso tem cabimento. Eu peguei uma tradução bem simplesinha, que é a tradução que as pessoas mais têm na mão, para que a gente possa ler, para que a gente possa ver que mesmo nessa tradução simples, que a maioria das pessoas tem, não tem como as pessoas achar que esse texto está afirmando o que elas dizem. Vamos ler lá em Mateus 15, no verso 15. Para contextualizar, pessoal, o que aconteceu aqui? Os religiosos, eles acusaram os discípulos do Mashiach de estar transgredindo uma tradição porque eles comeram sem lavar a mão. E a tradição dizia que se comesse sem lavar a mão, o alimento estava impuro, então a pessoa ficaria impuro, ainda que seja uma alimentação kosher. O Mashiach então citou aquela frase que muita gente diz, dizendo: o que entra pela boca não contamina o homem. Isso deixou os discípulos perplexos, porque isso não faz o mínimo sentido. Como assim o que entra pela boca não contamina o homem? Então eu já vou direto para o contexto, pessoal, porque Pedro, né, que era aquele que mais questionava, inclusive a minha esposa diz que eu sou igual ao Kefa. Eu questiono muito, eu sou cabeça dura, mas eu sou fã desse Pedro. Ele era bem proativo, né? Ele não ficava com dúvidas. Quando ele tinha dúvida, ele falava, ele perguntava, e eu gosto de pessoas assim. Veja o que aconteceu. Quando eles chegaram em casa, o Pedro, inconformado, né, com essa ideia de que não contamina o homem, ele foi perguntar para o Messias. Agora preste muita atenção no que Pedro perguntou para o Mashiach. Ele disse, está escrito assim: então lhes disse Pedro, né, Kefa, explica-nos a parábola. Preste atenção, pessoal, no que está escrito aqui. A parábola. Quando o Messias diz que o que entra pela boca não contamina o homem, era uma parábola. E o que é parábola, pessoal? Parábola é uma alegoria. Parábola nem sempre faz sentido. Então, o Messias não estava dizendo que tudo que entra na boca não contamina o homem. Pelo contrário, o Messias estava dizendo que era uma parábola. O Messias, né, Yeshua, então respondeu para Pedro: também vós não entendeis ainda? E aí o Mashiach vai dizer: não compreendes que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuro? Do que o Mashiach está falando aqui, pessoal? Está falando de alimento. Não se esqueça disso. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Do que o Mashiach estava falando? Dos fariseus, dos hipócritas, que falava o que eles não viviam, que acusava as pessoas, enquanto eles eram os maiores transgressores da Torá. No próximo verso, o Messias continua dizendo: porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. Então ele está citando aqui os mandamentos da segunda tábua de pedra. Agora o Messias vai matar a charada, pessoal. O Messias agora vai explicar do que ele está falando no verso 20. Eu quero que vocês prestem muita atenção. São estas coisas que contaminam o homem. Mas, eu coloquei em vermelho, mas o comer sem lavar a mão não contamina os homens. Então era uma parábola. O que o Mashiach estava querendo que eles entendessem, que comer sem lavar a mão não contamina o homem. Porque os religiosos diziam, pessoal, que contaminava o homem, que o homem ficava contaminado, que as coisas ficavam impuras se as pessoas comessem sem lavar a mão. Vamos agora para o livro de Marcos, onde vai narrar o mesmo fato, né? E a escritura diz que o testemunho de dois é verdadeiro. Então vamos ver se Marcos vai falar a mesma coisa que o Mateus falou aqui. No livro de Marcos, contando a mesma história, vamos direto para o questionamento, né, dos discípulos que não concordaram com essa ideia de que o que entra pela boca não contamina o homem. Uma coisa, pessoal, vocês precisam entender. Quem foi que fez essas perguntas para o Messias? Foi Pedro. Então, se o Messias tivesse explicado como as pessoas pensam que se pode comer de tudo, Pedro jamais teria negado comer daqueles animais que ele viu naquela visão. Se Pedro não aceitou se alimentar daqueles animais que ele viu na visão, é porque ele entendeu que o Mashiach aqui está falando uma parábola. O Mashiach aqui não está autorizando comer de tudo como as pessoas pensam. Vamos ler o livro de Marcos. Diz assim: quando entrou em casa, deixando a multidão,
os seus discípulos o interrogaram. Então, lá em Mateus fala que foi Pedro que perguntou. Já aqui em Marcos fala que foi os discípulos. Sim, eu acredito que foi os discípulos, né, sobre a liderança de Pedro, já que ele sempre estava à frente. Interrogou o Messias e diz: explica para nós acerca da parábola. Então, tanto Marcos como Mateus está falando que era uma parábola. O Messias não estava falando algo claro como as pessoas pensam que se pode comer de tudo. O Messias então respondeu: assim vocês também não entenderam? Será que vocês não compreendem que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Pessoal, será que isso é verdade, pessoal? Do que o Mashiach está falando aqui? Está falando de alimentos. Isso vai ficar comprovado no próximo verso. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuro. Agora veja o que Marcos vai falar aqui, pessoal, matando de vez essa ideia ridícula de que o Mashiach autorizou tudo. E ele considerou puro todos os alimentos. Aí as pessoas, quando lê isso aqui, falam assim, tá vendo? O Mashiach considerou puro todos os alimentos. Mas a pergunta é, pessoal, o que é alimento? Quem é que diz o que é alimento? Porque se você achar que porco é alimento, porque aqui no Brasil se come porco, você também vai ter que achar que morcego é alimento. Porque na China se come morcego. Está entendendo? A escritura não tem nada a ver com as culturas das nações. Alimentos para a escritura, alimentos para o povo hebreu, é aqueles que nós acabamos de ler, aquele que a Torá define como alimento. Isso vai ficar provado no livro de Timóteo, onde as pessoas também usam para dizer que se pode comer de tudo. Vamos ler isso aqui para a gente finalizar, pessoal. 1 Timóteo capítulo 4, eu já vi pessoas usando esses textos para dizer que pode comer de tudo. Veja que absurdo. Veja o que Paulo está dizendo para Timóteo, pessoal. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, nós estamos vivendo isso daqui, alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. O que essas pessoas vão fazer, pessoal? Esses, né, que vão obedecer a doutrina de demônios, vão proibir o casamento e vão exigir a obstinência de alimentos que Elohim criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por aqueles que conhecem a plena verdade. O que é a verdade, pessoal? A verdade é a Torá. Então, o que ele está falando aqui? Que ia haver nos últimos dias pessoas que iam seguir doutrinas de demônios, proibindo as pessoas de casar, proibindo as pessoas de comer alimentos que Elohim criou para ser recebido com ação de graça, para aqueles que conhecem a verdade, ou seja, por aqueles que conhecem a Torá. Então, existem religiões que elas não proíbem o casamento, mas ela proíbe, por exemplo, o consumo de carne. São pessoas vegetarianas e faz muito bem, né, comer legumes, mas proibir o consumo de carne, pessoal, é doutrinas de demônios, porque a gente acabou de ler na Torá, no livro de Vaikra, o Eterno dizendo quais são o tipo de carne que o seu povo pode comer. Então não podemos jamais proibir aquilo que o Eterno falou que pode. E nem podemos dizer que pode aquilo que Adonai falou que não pode. Agora veja o absurdo. As pessoas lendo isso aqui, elas acham que esse alimento aqui é qualquer coisa que as pessoas comem. Mas vamos continuar lendo o texto para vocês entenderem. Pois tudo que Elohim criou é bom. Aí as pessoas falam, tá vendo? Tudo que Elohim criou é bom. Mas do que Paulo está falando aqui, pessoal? Está falando dos alimentos. A gente acabou de ver no verso anterior. E é recebido com ações de graça. Nada é recusável. Ele está falando do quê? Dos alimentos. Por quê? Pela palavra de Elohim e pela oração é santificado. Pessoal, vocês acreditam que um pastor teve a coragem de mostrar para mim esse verso aqui dizendo que Paulo está falando aqui que se a gente orar sobre um alimento, esse alimento fica santificado, pessoal? A gente tem que rir para não chorar, né?
É claro que o alimento fica santificado. O problema, pessoal, é que eles acham que porco é alimento. Então, se eu pegar um pernil de porco, orar sobre esse pernil, ele vai ser santificado. Veja que absurdo, pessoal. Veja que interpretação louca é essa. Pessoal, somente alguém embriagado pelo vinho das religiões para pensar isso, para ler um texto como esse daqui. Veja só, eu trouxe uma tradução bem simplesinha, né, bem comum que todas as pessoas têm acesso, para mostrar para vocês que mesmo nessa tradução simplesinha, o escritor deixa claro que alimento é aquilo que é a verdade, ou seja, que é a Torá que define. Em nenhum momento aqui onde a gente leu, a gente viu que se pode comer de tudo, como as pessoas dizem. Então, o que acontece? O ser humano, né, os ímpios, como diz Davi, né, lá em Salmos 1, eles dão conselho contra a Torá. E aí eles começam a usar versos que não tem nada a ver, distorce o verso para tentar convencer as pessoas de que pode comer tudo. Está mais do que claro, pessoal. Isso é uma grande mentira do sistema religioso. Vamos retornar lá para a porção para a gente finalizar. Vamos voltar para o livro de Vaikra. Vamos ler os últimos versos que vai dizer assim. Por que Adonai, né, eu já falei para vocês, ele exige que o seu povo só coma esse tipo de alimento. Veja o verso 44. Pois eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Portanto, ou seja, por isso, né, pelo fato de eu ser o Adonai, o Elohim de vocês, vocês devem se consagrar e ser santo, pois eu sou santo. Não se macule com nenhum tipo de criatura que enxamei e se mova junto ao solo. E ele repete, pois eu sou santo, que os trouxe da terra do Egito para ser seu Elohim. Portanto, sejam santos. Veja como o Eterno repete, né, pessoal? Como ele é redundante aqui em dizer para as pessoas ser santas. Mas do que ele está falando? De alimentação. Percebe que a alimentação tem tudo a ver com santidade? Agora eu pergunto, será que alguém que coma esses animais, que a gente acabou de ver aqui o Eterno falando que não pode, será que essas pessoas podem ser cheias do Espírito Santo, pessoal? Como dizem, né? O Rua, né, o mover de Adonai. Existem pessoas que comem porco, existem pessoas que comem camarões e se dizem cheia do Espírito Santo. É possível isso, pessoal? É claro que não. Essas pessoas estão embriagadas. O mover de Adonai jamais vai habitar em quem não se santifica. E a santificação começa através da alimentação. Isso está claro na Torá. Agora eu vou mostrar para vocês a tabela que eu fiz. E eu aconselho vocês tirar um print, né? Vocês que gostam de entender essas coisas. Porque através dessa tabela vocês vão entender quais são os animais. Eu coloquei aqui animais puros e impuros. O que classifica o mamífero, né, por exemplo, como puro? Ele tem que ter a unha fendida e ruminar. Se ele não tiver nenhuma dessas coisas, ele é impuro. Então está tudo explicado aqui, pessoal, de forma bem didática, de forma bem facinho. Eu aconselho você tirar um print aí, depois olhar e compartilhar com as outras pessoas. Eu gosto muito de fazer tabelas, porque pelo menos para mim é bem didático, é bem fácil de entender e é mais fácil da gente ter várias informações dentro de, né, compactada dentro de um pequeno espaço. Assim a gente vai finalizar essa porção. Eu espero que vocês tenham entendido o porquê que o Eterno está falando de santidade nessa porção. Essa porção é uma porção profética. Cada um de nós somos um tabernáculo. E da mesma forma, pessoal, que dentro do tabernáculo não pode entrar nada impuro, o Eterno está ensinando para nós. Nada impuro pode entrar dentro de nós. E da mesma forma, nenhuma pessoa impura vai entrar na Nova Jerusalém. Isso está escrito no livro de Revelação. Então, se nós queremos fazer parte do tabernáculo de Elohim, que um dia vai habitar com os homens, nós precisamos nos santificar. É o que Adonai falou. Seja santo, porque eu sou santo. Agora em diante, pessoal, o Eterno vai repetir muito esse assunto. Sempre a Torá vai estar falando de santidade e de pureza. Porque esse livro de Vaikra é um livro que fala muito sobre esse assunto, sobre santidade, sobre pureza, porque fala do mundo vindouro, é um livro profético que fala da Nova Jerusalém, e para habitar com o Eterno, somente sendo santos, como diz o escritor Nazareno, sem santidade ninguém verá a Elohim. Eu desejo que o Eterno abençoe grandemente a sua vida,
Que você tenha uma ótima semana. Um grande abraço. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Adonai veish merecha Ya'e Adonai panav elecha vehu nikar Yisa Adonai panav elecha ve'aseh lecha shalom ve'aseh lecha shalom. Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade e põe em ti a sua paz. Assim seja.